Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Primeira República. A Primeira República é o período da história do Brasil que aconteceu em 1889 a 1930, tendo sido iniciado com a proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889 e encerrou-se com a deposição de Washington Luiz como consequência da Revolução de 1930. Esse período ele é conhecido por muitos como República Velha, mas entre os historiadores o termo correto a se utilizar para este período é Primeira República. A Primeira República foi iniciada com a proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. A derrubada da monarquia ocorreu pela perda de apoio político, fazendo com que esse regime se tornasse impopular entre as elites brasileiras. Os militares insatisfeitos com a monarquia há tempos e uma parcela da sociedade civil também, sobretudo as oligarquias paulistas, organizaram um movimento para derrubar a monarquia. E em 15 de novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e isto marcou o início da Primeira República Brasileira. A Primeira República, ela se estendeu de 1889 a 1930, um período específico da Primeira República, que foi de 1889 a 1894. Também é conhecido como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que os presidentes brasileiros Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foram militares. A República da Espada, porém, é um período incorporado à Primeira República. Toda a Primeira República pode ser dividida em 3 grandes fases, conforme estabelece o professor Marcos Napolitano. Consolidação, 1889 a 1898, período marcado pela consolidação das estruturas política e econômica da Primeira República. Foi assinalado por crises na política e economia. Institucionalização foi de 1898 a 1921, período no qual a estrutura política da Primeira República estava devidamente consolidada. Aqui se definiram políticas como a dos governadores. Tida como a política do café com leite. E a crise, que foi a última fase que se deu em 1921 a 1930. Período no qual as estruturas políticas da Primeira República entraram em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Conflitos entre as oligarquias também contribuíram para o fim da Primeira República. Quais foram as características, né? A Primeira República, além da República Velha, é conhecida também como a República Oligárquica, e isso porque esse período ficou marcado pelo predomínio de oligarquias sobre o nosso país. As oligarquias eram forças políticas que baseavam seu poder
em suas posses, isto é, na terra, e os oligarcas eram, em geral, grandes proprietários de terras. O predomínio das oligarquias sobre a política do Brasil começou a ser consolidado a partir de 1894, quando Prudente de Moraes foi eleito presidente. A eleição de Prudente de Moraes também marcou o fim do citado período conhecido como República da Espada. O predomínio das oligarquias resultou em algumas características que são consideradas grandes marcos da Primeira República. E essas características são o mandonismo, o clientelismo e o coronelismo. Essas três simbolizam o poder das elites agrárias do país, manifestado na posse de terras, além de manifestar o poder dos coronéis sobre os regimes do Brasil. A troca de interesse, elemento fundamental para a sustentação das oligarquias no poder. Outras características muito importantes desse período foram as políticas que sustentavam as estruturas no âmbito político do Brasil. Aqui estamos falando da política dos governadores e da política do café com leite. Essas políticas foram muito importantes porque reduziram os conflitos entre as oligarquias, mas não acabaram com eles. Política dos governadores. A política dos governadores, também conhecida como política dos estados, foi criada durante o governo de Campos Salles, presidente do Brasil, entre 1898 e 1902. Foi com a política dos governadores que o funcionamento político brasileiro na Primeira República foi estruturado. Por meio desta política, foi possível realizar uma aliança entre executivo e legislativo. Na prática, esta política funcionava da seguinte maneira: o governo federal daria apoio à oligarquia mais poderosa de cada estado. Em troca, o governo exigia que cada oligarquia apoiasse as propostas do governo federal no legislativo. Assim, as oligarquias deveriam eleger deputados dispostos a atuar em fases do governo no legislativo. E com o apoio à oligarquia mais poderosa, o governo federal esperava que os conflitos políticos respingassem o mínimo possível no ambiente federal e ficassem reduzidos apenas no âmbito estadual. O funcionamento da política dos governadores dependia consideravelmente da figura do coronel, pois seria ele que, a nível regional, mobilizando os votos necessários para eleger os candidatos certos, de acordo com o interesse de cada oligarquia. O coronel, ele usava o seu poder financeiro para pressionar as pessoas a votarem em determinado candidato. E essa intimidação dos eleitores é conhecida como voto de cabresco. Além de intimidação, a fraude das atas que registravam os votos era uma prática comum. Então, agora nós vamos ver a política do café com leite. A política do café com leite é um conceito clássico quando nos referimos à Primeira República.
esse período ele ganha forças no Brasil, sobretudo a partir de 1913, com a assinatura do Pacto de Ouro Fino entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esse conceito refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas duas oligarquias. Segundo este Pacto Paulista e Mineiro, alternavam-se na presidência da República. O nome Café com Leite faz referência ao fato de que São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, enquanto Minas Gerais o maior produtor de leite. O uso deste conceito para explicar a Primeira República tem sido criticado pelos historiadores, porque as oligarquias mineira e paulista eram importantes, mas o funcionamento do jogo político desse período não passava exclusivamente por elas, uma vez que existiam outras oligarquias no país. Na economia. No campo econômico, o Brasil conseguiu com grande dependência do café. O grande produtor no Brasil era o estado de São Paulo. No começo do século XX, os cultivadores começaram a aumentar a quantidade de café produzida, o que acarretou a queda dos preços desse produto. E uma vez que o mercado ficou abarrotado com esta mercadoria, visando defender seus interesses, os cafeicultores reuniram-se no convênio de Taubaté. Neste convênio, decidiram que o governo brasileiro comprasse o excedente das sacas de café, com o objetivo de controlar o preço desse produto no mercado internacional. Isso garantiria o lucro dos fazendeiros e resolveria a questão do preço do café. Além disso, decidiu-se que o Estado realizaria um empréstimo de 15 milhões de libras para conseguir reduzir a compra de excedente dessas sacas. Na Primeira República também aconteceu um pequeno desenvolvimento industrial, sobretudo no estado de São Paulo. O desenvolvimento industrial em São Paulo foi em parte financiado pela prosperidade do negócio cafeeiro, e a cidade de São Paulo concentrou grande parte deste crescimento industrial. As indústrias receberam um grande número de trabalhadores imigrantes e o crescimento industrial resultou no surgimento do movimento operário do Brasil, sobretudo a partir de 1917, quando aconteceu a Revolução Russa. Decadência da Primeira República. A Primeira República iniciou uma fase decadente na década de 1920. A entrada de novos atores na política nacional, como os tenentistas, contribuiu para o seu fim. O desgaste do pacto que mantinha as oligarquias minimamente em paz também contribuiu para o fim. Na década de 1920, os tenentistas foram uma força que abalou a estrutura da Primeira República. E isto aconteceu porque os tenentistas reivindicavam o fim das estruturas oligárquicas que estavam estabelecidas no país
ao longo da década de 20. Os tenentistas realizaram uma série de revoltas por todo o país, como a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais que resultaram em conflitos por diferentes regiões do Brasil. Aqui podemos citar a Guerra de Canudos, a Revolta Armada, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. O estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. Naquela ocasião, o presidente Washington Luiz resolveu romper com o Pacto de Ouro Fino. E em vez de lançar um candidato mineiro, ele resolveu lançar Júlio Prestes, um candidato paulista. Isto desagradou profundamente a oligarquia mineira, que se aliou com a oligarquia gaúcha e aos tenentistas, e juntos lançaram Getúlio Vargas como candidato presidencial. Getúlio Vargas foi derrotado, mas membros de sua chapa eleitoral, inconformados com a derrota, começaram a conspirar contra o governo. E a desculpa utilizada pelos membros da Aliança Liberal Chapa de Vargas para iniciar uma revolta armada contra o governo foi o assassinato de João Pessoa, vice-presidente de Vargas. A revolta contra o governo, nomeada como Revolução de 1930, iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e no mesmo mês, no dia 24, resultou na deposição de Washington Luiz da presidência. Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência do país. E em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas foi empossado como presidente provisório do país. E este era o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, período que se estendeu por 15 anos.